Precisamos falar sobre as potências de i. Por quê? Porque elas sempre aparecem nas provas e geram dúvidas. Então fica neste vídeo para dominar esse conteúdo de números complexos definitivamente. Pessoal, a gente já conhece a famosa unidade imaginária, definida da seguinte forma, ó, i é igual a raiz quadrada de menos 1, beleza? Agora, um tipo de questão que vai aparecer sempre nas provas, seja no vestibular, seja na escola, é o cálculo de potências de i. E para entender isso, eu vou usar essa definição aqui e algumas propriedades básicas das potências lá dos números reais. É só isso, e aí a gente vai conseguir resolver todo tipo de questão. Então, a primeira propriedade necessária aqui é a seguinte. Imagina que você tem um número real x diferente de zero. Quando você pega o x e leva a zero, isso aqui dá 1, tá bom? Sempre. É a regrinha. Eu vou usar a mesma ideia nos números complexos, na unidade imaginária dos números complexos. Aqui você tem i elevado a zero. Então, como é que fica? I elevado a zero, você espera que seja 1. Não tem segredo. Agora, olha só. I elevado à primeira potência. Bom, a gente vai aumentando as potências, né? A gente está falando de potências, tem que ir aumentando. Só que não faz diferença. Não tem por que usar essa notação. Por quê? Olha só. Quando a gente trabalha com raízes quadradas de números negativos, a gente escreve, por exemplo, raiz quadrada de menos 3, você não escreve assim, né? Você escreve i raiz de 3. É muito melhor. Nos números complexos, a gente omite esse menos dentro da raiz e passa a trabalhar com a unidade imaginária, certo? É assim que a gente lida com os números complexos. Então, não tem por que a gente trocar o i por alguma coisa. I a primeira vai ser o próprio i. Então, toda vez que aparecer aqui i elevado à primeira potência, evidentemente, a gente está trabalhando com i. Não tem muito segredo aqui, tá bom? Agora vai melhorando um pouquinho, né? A gente tem i ao quadrado. Bom, i ao quadrado, presta atenção. A gente já sabe que o i é a raiz quadrada de menos 1. Se você, por acaso, levar ao quadrado dos dois lados, o que você espera que aconteça com a raiz desse lado? Que ela suma, né? Isso com isso. Então, você fica com i ao quadrado igual a menos 1. A nossa i quadrado é definida como menos 1, tá bom? Agora, para o i ao cubo, eu vou utilizar uma propriedadezinha das potências, outra propriedadezinha. Olha só, essa é bem importante. Ó, a gente sabe lá dos números reais que se você tem a e b racionais, quando você faz x elevado a a vezes x elevado a b, você mantém o x, que é a base, e soma os expoentes, a mais b. É isso que a gente vai utilizar também na unidade imaginária. Olha só, i ao cubo, né? Como que a gente pode escrever o i elevado ao cubo? Eu posso escrever da seguinte forma. I ao cubo é igual a i elevado a 2 mais 1, concorda? E aí eu aplico a propriedade da potência. Você soma os expoentes, significa que você está tendo uma multiplicação de potências de mesma base. A primeira, i ao quadrado, e a segunda, i à primeira. E a primeira é i, então nem vou fazer nada aqui. Mas o i quadrado a gente já viu quanto que é. Ele é menos 1, ó, tá aqui em cima. Então, você tem o que no final? Menos 1 vezes i. Isso aqui é simplesmente menos i. Então, em vez de termos i ao cubo, a gente escreve isso aqui como menos i, tá? O último desse primeiro ciclo aqui é o i à quarta. E você vai ver o seguinte sobre o i à quarta. Olha só que legal. A gente vai escrever o i à quarta como sendo i elevado a 2 mais 2, certo? Não tem segredo aqui. Aplicando aqui a propriedade das potências, a gente vai ter i ao quadrado vezes i ao quadrado. Agora, quanto que era i ao quadrado? É menos 1. Então, a gente vai ter menos 1 vezes menos 1. Esse quadrado virou menos 1, esse aqui também. Menos com menos dá mais, isso aqui dá mais 1. Olha só que legal. O i à quarta, ele é o próprio 1. Portanto, nós voltamos em quem? Nós voltamos lá no i elevado a zero, que é 1. E aí a gente está vendo, ó, 1i menos 1 menos i. E aí começa o ciclo tudo outra vez. Quer ver? Vou fazer o i à quinta para você observar que esse padrão vai se repetir. I à quinta, a gente pode escrever i à quinta como sendo i elevado a 3 mais 2, certo? 3 mais 2, 5. E aí você vai ter i ao cubo vezes i ao quadrado. Bom, i ao cubo, quem que é o i ao cubo? A gente já viu que o i ao cubo é menos i.
Então, no lugar do i ao cubo, eu coloco menos i. E o i quadrado, a gente já viu que é menos 1. Menos i com menos 1, quanto que dá? Dá simplesmente i. Então, o meu i à quinta, ele é igual a i. Sim, ele voltou na potência de quem? Do i elevado à primeira potência, né? Que é o próprio i. No caso do i à sexta, como que a gente faz? Bom, vou fazer a mesma coisa. A gente já sabe que i elevado à sexta pode ser escrito como i elevado a 3 mais 3. E aí isso aqui é i elevado ao cubo vezes i elevado ao cubo. I elevado ao cubo, a gente já viu que é menos i. Então, os dois caras são menos i. Como é que fica, então? A gente vai ficar com menos i vezes menos i. Menos com menos dá mais, i vezes i quadrado. Então, isso aqui é i ao quadrado, que a gente já viu que é menos 1. Então, o i à sexta, que é menos 1, retoma quem? Ele retoma o i ao quadrado. Ó, mesma coisa que o i ao quadrado, tá certo? Vou mostrar para você também com o i à sétima e o i à oitava. Olha só. No caso do i à sétima, a gente pode escrever i elevado à sétima como sendo i elevado à quarta mais a terceira potência. Então, a gente fica com i elevado à quarta vezes i elevado ao cubo, né? Somou aqui. Bom, aí a gente lembra que i à quarta é 1 e i ao cubo é menos i. Evidentemente, 1 vezes menos i é o próprio menos i. Então, esse resultado é menos i. Voltamos aqui, potência. A potência do i ao cubo, porque i ao cubo é menos i. I à sétima também é menos i. Então, a gente tem a mesma ideia aqui. Por fim, i à oitava. É óbvio que o i à oitava é o i à quarta. Vamos ver? I à oitava é a mesma coisa que i elevado a 4 mais 4. Isso aqui é a mesma coisa que i elevado à quarta vezes i elevado à quarta. Bom, i à quarta é 1. Então, é 1 vezes 1. Isso aqui é 1. Tá vendo? Retomamos o i à quarta. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1. Então, até aqui a gente pode dizer o seguinte. A gente aprendeu isso. Ó. Quando você tem i elevado a n, e aqui o n é um natural, começando pelo 0. 0, 1, taranã, taranã. Esse i elevado a n pertence ao seguinte conjunto. 1, i, menos 1, menos i. Pronto. Só tem essas 4 possíveis respostas para o i elevado a n. N aqui, um natural a partir de 0. Então, significa o seguinte. Quando nós tivermos potências maiores do que 4, a gente pode reduzir a potências conhecidas. Por exemplo, o i elevado à 36ª potência. Vamos ver o que acontece? A gente pode escrever o 36 como sendo 9 vezes 4. Ou, se você quiser, também 4 vezes 9. Né? Não altera o produto aqui, a ordem. Então, vou escrever, ó, i elevado à 36ª potência é i elevado a 9 vezes 4. Vamos nos lembrar de uma propriedadezinha da potência. Outra propriedadezinha. Olha só. Ela diz o seguinte para a gente. Se você tiver um x aqui elevado a um n e essa potência toda for elevado a m, nós vamos ter x elevado a n vezes m, tá? É o que a gente está querendo usar aqui no i elevado a 9 vezes 4. Por quê? Porque nós podemos escrever isso aqui da seguinte forma. É i elevado à quarta potência e tudo isso elevado à nona potência. E aí eu sei que i à quarta é o quê? É 1. É muito fácil trabalhar com base 1, né? Porque 1 elevado à nona é o próprio 1. Então, o i elevado à 36ª potência nada mais é do que o 1, que é também o i à quarta. Tá vendo? Recaímos nas primeiras 4 potências. Ou, se você quiser também, o i elevado a 0, né? Nas primeiras 5 potências, vamos falar assim. E nesses casos aqui, ó, 101, 83, que são números claramente não divisíveis por 4. Qualquer caso, você vai proceder da seguinte forma. Ó. Em primeiro lugar, vou pegar o expoente, que é o 101, e vou dividir por 4. Bom, o 10 por 4, a gente pode pôr 2 aqui, 2 vezes 4, 8, sobra 2, vem 1 aqui, 21. Para chegar no 20, né, a gente teria 5 e sobraria 1. Então, nós temos aqui uma conta com o resto 1. Não precisa fazer mais, não precisa entrar nas vírgulas. Eu posso, portanto, escrever o 101 como sendo 4 vezes 25 mais o resto.
Então é o divisor pelo quociente, multiplicados, mais o resto. Aí, eu quero escrever i elevado à centésima primeira. Eu vou escrever usando essa igualdade aqui. Então, em vez de escrevermos i elevado à centésima primeira potência, eu escrevo i elevado a 4 vezes 25 mais 1. Tudo isso aqui é o expoente. Aí eu posso aplicar a propriedade da potência quando tem soma de expoentes, porque isso aqui vai ser i elevado a 4 vezes 25 vezes i. Agora, presta atenção. Esse cara aqui não é aquele do caso anterior, é a mesma coisa que i elevado à quarta elevado à 25ª. Isso aqui é a mesma coisa que 1 elevado à 25ª, que é 1, tá certo? Então, no fim das contas, nós temos esse resultado como sendo i. Ou seja, o i elevado à centésima primeira potência voltou para o i, tá bom? O i elevado à primeira potência. E eu concluo o seguinte, toda vez que eu tiver potências gerais aqui, quem vai determinar em qual dos 4 valores lá das potências, ou seja, 1, i, menos 1, menos i, em qual desses 4 eu vou cair, quem vai determinar é justamente o resto da divisão. É o resto, ó. É esse cara aqui, no caso, né? Vamos ver o que acontece com o i elevado à 83ª potência? Olha só. Nesse caso, o que a gente vai ter? Eu posso escrever da seguinte forma. 83... Bom, 20 vezes 4 dá 80. Então, eu posso colocar 4 vezes 20 mais resto 3 aqui, né? Então, eu posso escrever i elevado a 83 é i elevado a 4 vezes 20 mais 3. E aí, a gente vai ter i elevado à quarta, tudo isso aqui elevado à 20ª potência, vezes i ao cubo, tá? Esse aqui a gente já viu que é 1, né? E o i ao cubo, a gente sabe que é menos i. Então, isso aqui é simplesmente menos i. Percebeu? A gente não precisa se preocupar com essa parte da divisão. A gente precisa apenas do resto. O resto é quem manda em qual dos 4 carinhas que a gente tem, 1, i, menos 1, menos i, em qual deles a nossa potência recai. Nesse caso é o menos i, tá certo? Então, qual que é a conclusão da nossa aula? Bom, em primeiro lugar, todas as potências de i estão dentro de um conjunto de 4 elementos, tá? Então, a gente está sempre pensando nessas potências aqui. Lembrando, quais são os resultados dessas potências? Aqui é o próprio i, aqui é menos 1, aqui é menos i e aqui é 1, né? A gente está sempre pensando nesses caras aqui. E a segunda conclusão, qual que é a segunda coisa que a gente aprendeu aqui? Quando eu quiser achar potências maiores do que 4, por exemplo, i elevado à potência x, isso aqui é simplesmente i elevado a r, sendo r o resto da divisão de x por 4. Então, x vai ser 4 vezes y mais r, tá? É o resto dessa divisão. Então, eu não preciso me preocupar com isso aqui. Basta eu achar o resto da divisão para descobrir em qual dos 4 carinhas aqui o i elevado a x se encaixa, ok? Galera, gostaram dessa aula? Deixa o seu like aqui para a gente saber se vocês gostaram dessa aula, se a gente está no caminho certo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as próximas aulas. Tem muito conteúdo que a gente vai postar aqui, beleza? Bons estudos!